Desligar os apps, não fica pitando. Então, pessoal, queria, antes de mais nada, pedir desculpa semana passada por ter dado a aula, tá? Eu fiz uma mudança aqui, tava um caos aqui em casa, não tinha como não, tá? Então, eu preferi adiar para hoje, para evitar problemas, tá? Hoje nós vamos ver a questão do dimensionamento de disjuntores, tá? Sistema de proteção. Aí eu quero ver se hoje eu passo dimensionamento de disjuntores, aí dimensionamento de DR e dimensionamento de DPS, eu vou passar no Moodle, tá? Mas eu mando o link para vocês, tá? Das aulas, no Zap. Tá? Não tem segredo, é de boa, é tranquilo de dimensionar o DR e o DPS. O DPS é mais fácil ainda, tá? Não tem segredo. E hoje nós vamos ver dimensionamento de disjuntores, assim já dá para vocês fecharem o projetinho de instalação, tá? Aí de medição agrupada, eu vou passar os tópicos para vocês nas 2 próximas aulas, antes das férias, porque aí nas férias vocês vão poder brincar à vontade, tá? Lembrando, as férias é nossa, de vocês é para o projeto, né? Legal, hein? Não, mas tá todo mundo caminhando aí, professor. Já vai estar todo mundo de férias também. Não, vocês não estão de férias, não. Eu estou de férias. Vocês não, ó, o meu projeto tem que fazer. Não, os alunos fazem as coisas antes, são compromissados. Não, aí todo sim. Mundo aqui se antecipando, rapaz. Aí sim, aí vocês estão livres. Tá? Então, quem não fez, aproveita as férias. O que você vai fazer? Então, vamos começar? Deixa eu apresentar aqui. Eu sempre apanho isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Vamos lá, jovens. Apareceu aí? Apareceu, professor. Sim. Então, vamos lá. Hoje nós vemos a questão da proteção de instalações elétricas, tá? De instalações prediais. Vamos lá, o que vem a ser a proteção? Os circuitos elétricos são constituídos, dentre outros elementos, de condutores e equipamentos, tá? O dispositivo de proteção, parte integrante e fundamental do circuito, tem por função proteger os condutores e equipamentos automaticamente antes de provocar qualquer dano aos mesmos. Só dá a volta nele. Tá? Só um instante aqui. Então, você quer aceitar a cola aqui da papai? Não passa por cima dele. Home office, tá? Então, a função dele é proteger a instalação, tá? Os equipamentos da instalação. Se tiver... Senta aqui, tá? Senta aqui. Pega aqui. Então, a função do disjuntor é proteger... Professor? Pode falar. O Guilherme tá pedindo pro senhor aceitar ele na aula. Acabei de aceitar. Beleza. Tá bom, aceitei aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, a função do dispositivo de proteção é proteger o circuito, tá? Os equipamentos, e também proteger a fiação, tá? Principalmente a fiação, porque a fiação é cara, é feita normalmente de cobre, tá? Esses materiais são caros, então a gente protege a fiação, porque não sei se vocês já comentei com vocês, que caso uma corrente muito intensa, que é uma corrente de curto-circuito, tá? Passe pela fiação por um longo período de tempo, esquenta demais a fiação, você chega literalmente a cozinhar o cabo, tá? O cabo fica... Você faz assim, ele esfarela, tá? Ele quebra, tá? E isso daí você verifica que você perde todo o seu cabeamento. Então, você tem que proteger a fiação e proteger os equipamentos que estão nele ligados, tá bom? A curto-circuito, pessoal, todo mundo sabe qual que é a lei de Ohm? Todo mundo lembra? Já viu? Sim. Então, qual que a lei de Ohm diz? Que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, né? Sim. Então, vamos lá. E a corrente vai ser quem? Tensão dividido pela resistência, correto? Sim. Agora, a tensão é um valor X, tá? Vamos chutar aqui, 220. E a resistência, como eu fechei o curto-circuito, a resistência tende a zero. Na teoria de limites, tá? De cálculo. Se um valor X e o seu denominador tende a zero, qual que é o valor da resposta? Infinito.
Infinito, literalmente, tá? Então, por isso que a corrente de curto-circuito são valores altíssimos. Ela não vai para o infinito porque tem a resistência, tem a impedância interna do próprio cabeamento. Mas a corrente é altíssima, o que danifica o sistema. Por isso que nós temos que proteger o sistema. Então, o sistema que eu falo é a instalação e os equipamentos, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu falei a importância da proteção, né? Os dispositivos de proteção são classificados como proteção contra sobrecorrentes, sobrecarga e curto-circuito e proteção contra choques elétricos, tá? Que isso aqui é o DR. Aí tem a proteção também contra surto, que é o DPS, tá bom? Vamos analisar alguns conceitos importantes que fazem parte dos dispositivos de proteção. Corrente nominal. A corrente nominal é a maior corrente conduzida pelo disjuntor de modo permanente sob a tensão nominal, tá? Neste caso, não há elevação de temperatura acima do valor especificado e o disparador de tempo longo não é acionado, ou seja, ele não vai identificar como uma sobrecarga, tá? Usualmente, é a corrente mínima e necessária para o funcionamento de uma carga. Sobrecorrente. São correntes cujos valores excedem os valores da corrente nominal. As sobrecorrentes têm origem numa solicitação de corrente que ultrapassa os valores determinados do projeto elétrico, sobrecarga ou curto-circuito, tá? Aí, curto-circuito aqui ele chamou de falta elétrica, tá? Falta elétrica também é um curto-circuito. Sobrecarga está operando acima daquilo que ele foi dimensionado, tá bom? Então, são esses dois casos que acontece uma sobrecorrente. Correntes de sobrecarga. É uma corrente sem que haja falta elétrica, tá? Então, não é um curto-circuito, só é acima da carga que ele foi dimensionado. De longa duração e de valor pouco acima da corrente nominal, que provoca a operação do disparo térmico, tá? Porque ele vai esquentar, consequentemente, vai haver o disparo térmico, tá? Para o disjuntor, hoje nossos disjuntores são termomagnéticos, tá? Então, o termo pega a sobrecarga e o magnético curto-circuito, tá bom? Normalmente, as sobrecargas são provocadas, tá errado aqui, por imprudência do usuário ou do profissional. Às vezes, você subdimensiona o sistema, tá querendo economizar no material, colocar um padrão diferente porque ele foi dimensionado, consequentemente, o danado vai ficar desarmando toda hora, tá bom? Corrente de curto-circuito. É uma sobrecorrente de alta intensidade, proveniente de falhas graves, falha de isolação para a terra, para o neutro, ou entre fases distintas. E produzem correntes elevadíssimas, tá? É uma corrente de valor muitas vezes superior à capacidade de condução de corrente do condutor, que leva ele a esfarelar, que nem eu comentei com vocês, se não tiver corretamente projetado o sistema de proteção. Correntes de projeto. É a corrente máxima prevista em um circuito em condições normais de funcionamento. É a corrente utilizada para o dimensionamento dos condutores, corrente máxima e de queda de tensão. Outra coisa que eu vou passar para vocês no mudo é queda de tensão, tá? Então, queda de tensão, DR, DPS, eu vou lançar para vocês no mudo, tá bom? E dispositivo de proteção, voltando à aula aqui, tá? Corrente de ruptura, capacidade de ruptura ou de interrupção. É o valor da corrente de interrupção presumido que o dispositivo de proteção é capaz de interromper, sob uma tensão dada e condições estabelecidas pela norma. Significa o maior valor da corrente de curto-circuito que o dispositivo é capaz de interromper, sem soldar, ou seja, sem juntar os contatos, tá? Ou explodir, sem danificar o equipamento. O valor da capacidade de interrupção é em quiloampere, tá? Porque a hora que tem a corrente de curta, ele vai para quiloampere, tá? É um dado de placa dos dispositivos de proteção garantido pelo fabricante conforme saios normalizados, tá? Quanto ao tipo de proteção, nós temos alguns dispositivos, tá? Sobrecarga, a gente pode usar o relé térmico ou bimetálico. Alguém de vocês está fazendo comandos? Sim. Quem é professor de comando? É o Vitor? Isso. Eu vi. Provavelmente vocês já viram o relé térmico, não viram? Sim. Já. Tá. Ele é utilizado principalmente para motor elétrico, tá? Porque ele tem uma curva de atuação diferente do disjuntor. Não sei se vocês chegaram a ver as curvas de atuação dele. Chegaram a ver alguma coisa? Sim. Tá? Então, ele tem uma curva de atuação diferente, tá bom? Mas, por exemplo, para instalações elétricas residenciais, a gente usa o disjuntor, que ele tem as duas funções, a sobrecarga e o curto-circuito, tá bom? Curto-circuito, fusíveis e disjuntores magnéticos, tá?
Aí, normalmente, em comandos, por exemplo, onde pega a parte de máquinas, motores, etc. e tal, a gente usa o fusível, porque ele tem uma curva de atuação diferente do disjuntor, né? Tem uma atuação mais rápida para curto-circuito. Vocês chegaram a ver isso aí também? Uhum. Tá? Então, para equipamento mais delicado, coisa assim, que não é um caso de uma instalação elétrica predial, a gente utiliza isso em comandos elétricos justamente porque ele tem uma curva de atuação mais rápida, o que permite proteger melhor o sistema e os equipamentos, tá? Na nossa casa não precisamos, coisa de 20, 30 milissegundos não vai fazer muita diferença, tá bom? Professor, mas isso se dá muito por conta da evolução da tecnologia dos disjuntores, né? Porque antigamente é muito fusíveis, né? Era muito barato e tal, trocava. Questão de preço, tá? Uhum. E só que também que dava pipoco nos três, tinha que ir lá trocar os fusíveis, tá? Hoje é só ir lá rearmar o disjuntor, né? Mas antigamente não tinha isso não, tá? Antigamente eram os fusíveis, você tinha que ir lá achar os fusíveis reservas, tá? E trocar quando dava algum problema. Olha lá, sobrecarga e curto-circuito, que é a junção dos dois. Aí é o que nós usamos nas instalações elétricas, prediais normalmente, tá? Aqui são os disjuntores termomagnéticos, tá? Que é o nosso disjuntor que nós vamos aprender a dimensionar hoje, tá bom? Choques elétricos e perigos de incêndio. São os DRs. Eu já expliquei para vocês o princípio de funcionamento do DR, não expliquei? Sim, a comparação lá, né? Isso, a corrente que entra é igual a corrente que sai. Se tiver alguma diferença, o DR vai lá e desarma, porque ele não é a mesma corrente que está... As correntes são diferentes, então está tendo uma fuga de corrente para alguma coisa que está tomando choque. Então, ele desarma. Esse é o princípio de funcionamento do DR, tá? Que ele pega o diferencial. E sobre tensões, é o DPS, tá? Isso aqui, ó, para-raio tipo Franklin, ele protege pro raio em si, tá? Para-raio de distribuição protege o circuito, tá bom? Tipo válvula ou o óxido de zinco, que é mais usado hoje. Relé de sobretensão e em instalações elétricas nós usamos o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Hoje, por exemplo, onde eu moro aqui, tem 10 anos já esse prédio que eu moro. Ele não era obrigatório o DPS nem o DR, então não tem. Tá? Não tem, né, no quadro ali nem DPS nem DR. Mais uns anos para cá é obrigatório ter o DR para áreas molhadas, tá? E DPS para o circuito todo. DPS protege contra sobretensões. Ou seja, ele protege se um raio cair no circuito, vai proteger seus equipamentos, o seu circuito. Se tiver uma manobra no sistema e tiver uma oscilação todo mundo chegou a fazer circuitos 2 aqui, ó, só alguns. Isso. Tá? Vocês viram a questão do transitório em circuito? Sim. Chaveamento, etc. Ou seja, um circuito de eletricidade é a mesma coisa. Você bate uma chave, fecha uma chave, você gera um transitório que vai oscilar a tensão, que isso pode danificar o equipamento. O DPS, se oscilar a tensão para um valor alto, ele pode ir lá e filtrar para não danificar os seus equipamentos, tá bom? Essa é a função do DPS. É um supressor de surto. Surto de tensão, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Continuando aqui. Disjuntor termomagnético. O disjuntor termomagnético é um dispositivo mecânico que, por longos períodos, permanece na condição estável de funcionamento e, repetidamente, é solicitado interromper correntes dezenas ou centenas de vezes maior que a corrente nominal e no menor tempo possível, tá? Cumpre 3 funções básicas. Manobra manual, tá? Permite abrir e fechar os circuitos, operando como um interruptor, entre aspas, tá? Porque não é a função dele, tá? Ele só serve para você isolar o circuito ou não, para questão de manutenção, tá? Então, vocês podem manobrar, se for fazer alguma manutenção naquele circuito e não funcionar como liga e desliga o resto da vida, tá? E essa é a função do interruptor e não do disjuntor. Bom, seccionando somente o circuito necessário para eventual manutenção, que nem acabei de comentar, ou instalação de novos equipamentos. Proteger a fiação ou mesmo os aparelhos contra as correntes sobrecarga, tá? Por meio do seu disparador ou dispositivo térmico, né? A função térmica dele é proteger a questão de sobrecarga, tá? E proteger a fiação contra correntes de curto-circuito por meio do disparador de espírito magnético, por isso que é termomagnético. O magnético protege a questão do curto-circuito, o térmico a questão de sobrecarga, tá bom? Características dos disjuntores termomagnéticos. Os disjuntores termomagnéticos têm a mesma função dos fusíveis, entretanto, se queimar é preciso substituí-lo no fusível, tá?
Caso ocorra o desligamento, é só religá-lo, tá? Porque não é preciso, se queimar, é preciso substituir isso. Então, pessoal, caso desarme o disjuntor por problema de curto-circuito, é só lá e rearmar, tá? A não ser que você tenha que tirar o... Se falhar de novo, vocês vão lá identificar o problema, soluciona o problema e rearma ele, tá? O que não acontecia nos fusíveis. Os fusíveis, vocês tinham que ir lá e trocar o fusível, tá? Isso é nas instalações mais antigas. Quando eu falo antiga, é antiga mesmo, viu, gente? De 30, 40 anos para trás, tá? Aqui em Palmas, acho que nem tem esse tipo de instalação. Talvez no interior do Tocantins você encontre. Os disjuntores termomagnéticos de caixa moldada são os mais utilizados em instalações elétricas prediais de baixa tensão, tá? São aqueles disjuntorzinhos normal, tá? De construção compacta, são montadas em caixa de material isolante, tá? Poliamida ou poliéster, servido para suportar e abrigar suas partes, componentes, tá? Para suportar toda a sua componente em si. Possuem dispositivo de acionamento manual, eles são equipados com disparadores contra sobrecarga, que é o disparador térmico, tá? E contra curto-circuito, que é o disparador magnético. Os disjuntores mais sofisticados são providos de ajustes para a atuação dos disparos eletromagnéticos e térmicos e disparados de subtensão, bobina mínima. Isso aqui é mais utilizado para equipamentos mais delicados, etc. e tal, que não é o que nós não vamos usar na nossa instalação. Talvez numa instalação industrial, num quadro de comando, utilizaria esse disjuntor com você consegue fazer um ajuste mais fino, tá? Os disjuntores termomagnéticos são montados em quadros de distribuição. Você vai colocar ele lá no quadro, tá? Não vai colocar ele exposto, não. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Por enquanto, não. Então, vamos seguir aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai pro meu simulador aqui, pro meu quadrinho. Hoje à tarde eu estava mexendo nele. Proteção contra sobrecorrente. Todo circuito terminal deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores da fase, tá? Isso significa que o dispositivo de proteção deve ser multipolar quando o circuito for constituído de mais de uma fase. Dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobra acopladas, não são considerados dispositivos multipolares. Isso aqui que eu tenho muito, viu? O que o pessoal faz? Coloca 2 disjuntores monofásicos para atender uma carga bifásica e liga a acopla o dispositivo. Não é recomendado fazer isso, tá bom? Não sei se vocês chegaram já a ver isso, acontece às vezes, tá? Pode repetir aí, eu não entendi. Por exemplo, 2 disjuntores monofásicos, acoplado, você soldar o terminal dele e falar que ele é um bifásico, não é correto fazer isso, tá bom? Sim, entendi. Uhum. Tranquilo? O ideal é a gente estar vendo esse sistema no laboratório. Quem sabe ano que a gente faz umas aulas de laboratório, se a gente voltar mesmo. Vamos lá, dimensionamento dos danados. Dos disjuntores. A 5410 impõe condições que devem ser cumpridas para que haja uma perfeita coordenação entre os condutores vivos de um circuito e o dispositivo que protege contra a corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito. Proteção contra a corrente de sobrecarga. Para que a proteção dos condutores contra a sobrecarga fique assegurada, a característica de atuação do dispositivo destinado a provê-los devem ser tais que atendam as seguintes condições. A corrente de projeto a corrente do disjuntor, que é o IN, tem que estar entre a corrente de projeto e a corrente... Só um instante, alguém troca. E esse Z aqui, deixa eu lembrar aqui, ó, que é a capacidade de condução de corrente... Desculpa, voltei. Então, a corrente do disjuntor, que é o IN, tem que estar entre a corrente do projeto e a capacidade de condução de corrente do condutor sobre as condições que ele está sendo imposto. Tranquilo? Que vai entrar o fator de agrupamento e o fator de temperatura, nesse Z, tá? E aqui é a corrente de projeto que a gente já calculou. E esse aqui que eu não encontrei, ele está aqui no material, eu não encontrei, que é o I2, acredito que seja o IN, talvez, tem que ser menor ou igual que a 1,45Z? Não sei, realmente eu não sei, tá? Eu vou ter que dar uma pesquisada depois, o que é esse I2? Ou é IN, que foi mal digitado. Mas esse aqui, ó, esse critério já atende, tá bom? Dimensionamento de disjuntores, aqui eu já falei para vocês, o IP é a corrente de projeto, que a gente já fez. IN é a corrente do dispositivo, do disjuntor em si, tá bom? O IZ é a capacidade de corrente dos condutores nas condições previstas para a sua instalação. No nosso caso aqui é do Tocantins, tá? Submetidos aos fatores de correção eventuais, então, temperatura e de agrupamento, tá bom? A norma
IEC 6898, considera 30 graus como temperatura ambiente de referência, indica os valores de preferência dos disjuntores. 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui. Dimensionar os disjuntores com as características, cadê? Abaixo, tendo os dados do fator de potência unitária, de relação PVC, eletroduto PVC, embutido em alvenaria, temperatura ambiente igual a 30 graus. Considerar o fator de agrupamento também unitário, tá bom? Vocês querem tentar fazer um pouquinho aí? Vocês querem que eu passe a resposta e vocês façam no trabalho de vocês? Mostra exemplo aí, professor. Vamos lá. Vamos para um aqui. Ó, solução do circuito 1. Fator de agrupamento considerou tudo unitário. No meu eu não considerei, mas vamos lá. Fator de agrupamento unitário, um circuito no eletroduto, tá? O fator de correção de temperatura unitário também, porque é 30 graus Celsius, que não vai se aplicar aqui para o nosso estado. A seção do neutro, a seção do circuito todo é 6 milímetros quadrados, tá bom? Então, vamos lá. A corrente, para esse cabo específico de PVC, que o cabo suporta 6 milímetros, é de 41 amperes, tá bom? Então, IC vai ser 41 amperes. Então, nós vamos achar o IZ, tá? É a corrente que considera todos os fatores que interferem no ambiente, que é a corrente de capacidade do cabo, fator de agrupamento e fator de temperatura. Então, 41 vezes 1 vezes 1 é o próprio 41, tá bom? E a corrente de projeto, eu teria que fazer as continhas aqui, tá? Vou considerar que está certa essas continhas. Deu 34,64. Então, a corrente do disjuntor tem que estar entre esses dois intervalos, tá vendo? Então, olhando a lista que tem aqui no material, ou vocês olhando a lista que tem de fabricante, o disjuntor escolhido para esse caso foi de 40 amperes, porque ele está entre esses dois intervalos. Tranquilo aqui na solução alternativa. E aqui, ó, não, deixa eu compartilhar a tela toda, deixa eu voltar aqui. Eu já vou fazer no meu para mostrar para vocês. Aí eu encontrei uns problemas e vamos discutir possíveis soluções, tá? Só um instante aqui. Olha, o bichinho já passou. Oi? Fica aqui com o papai. Como é que está fazendo ele na dúvida? Onde você vai? Mamãe pôs um livrinho para você colorido. Pega lá. Vai lá. Então, vamos lá, jovens. Aqui, ó. Eu já tinha feito até aqui, lembra? Aí, o que eu fiz? Eu estou usando o cabo. Qual o cabo que eu estou usando? Vocês lembram? No meu projeto? Vocês estão aí? Travou? Não lembro não. Vem aqui comigo também, ó. Então, pessoal, estou usando o XLPE, tá bom? Vou te dar só dois lados, tá bom? Aqui, ó. Estou usando o XLPE, correto? Estão lembrados? Não é o PVC que eu estou usando no meu. Então, vamos lá. Eu já dimensionei os condutores, estão lembrados? Então, cada cabo tem sua capacidade de condução de corrente, o IC. Então, vamos lá. Vamos bisbilhotar a norma aqui. Cadê? XLPE. Esse aqui é PVC, tá? Eu estou usando o XLPE. Acho que é um pouquinho mais caro. Situação B1. 2 condutores carregados, porque cabo de 1,5. Qual é a capacidade de condução desse cabo? 23. Estão me acompanhando? Professor, por que foi B1 mesmo? B1 é a situação que você escolheu lá atrás. Ah, sim. Uhum. Ah, lá acho na aula retrasada, né? Não lembro agora de cabeça. Sim. Esse é o método de instalação. É o tipo de instalação, tá? Então, cabo de 1,5. Esse detalhamento do B1 tem lá na tabela 33 da NBR. Tá. Aí, ó. Esse cabo aguenta 23 amperes. Então, eu já coloquei aqui, ó. Cadê? Opa, bem errado.
Um cabo de 1,5 suporta 23 amperes em situações normais, tá bom? Agora, vamos lá. E o cabo de 2,5 para esses tipos de circuito? Ele suporta, vamos ver, cabo 2,5, 31 amperes. Então, 31 amperes, aqui, ó. E o cabo de 6, o grande esse cabo, hein? Que é o cabo do chuveiro. No chuveiro é de 6,5 kW também. É um chuveiro violento, vamos dizer assim, né? De 6, esse cabo aqui, ó, cabo de 6, ele suporta 54 amperes. Então, conforme eu coloquei aqui, ó, 54 amperes. Só que o que acontece? O IZ, eu tenho que considerar o quê? Fator de correção de temperatura e fator de agrupamento. Lembra que eu considerei até 3 circuitos por eletroduto, né? E fator de correção de temperatura, eu não lembro qual foi a temperatura que eu considerei. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Talvez que eu não lembro, então eu demoro mal mesmo. E professor? Vai falar. Eu vou sair aqui pelo meu celular e vou entrar pelo computador, o celular está descarregando, aí você me aceita de novo. Beleza, beleza. Eu considerei a temperatura de 45, tá? Aqui, ó. 0,87. Ah, então, já lembrei, ó. Eu considerei 45 graus Celsius e o fator de agrupamento eu considerei 3 circuitos por eletroduto. Tá bom? Então, olha só, eu fiz o IZ aqui e aconteceu um probleminha. Vamos ver se vocês identificam, olha a tabela aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver errado. Aqui mesmo. Oh, meu Deus. Cadê o zoom? Acho que foi. Vê se vocês identificam o probleminha. Eu identifiquei 2, ó. Outro probleminha agora. Dá não? Qual cor que você quer? Acharam o problema? Qual cor você quer? Pega aí. Contrário? Foi que a corrente ali corrigida deu maior do que o IZ? O IZ deu maior que o IP. Alguns casos. Quer dizer, o IP... Em alguns casos, o IP corrigido ali deu... Não, na verdade, esse aqui, ó. Esse aqui, o circuito 2, ele deu muito próximo. O IZ e o P, tá vendo? Não é o corrigido. Esse aqui não entra nesse cálculo, tá? Vai entrar esse, o IP e o IZ. O circuito 2, olha só a diferença. Eu não vou encontrar disjuntor para esse danado. Conseguiram ver? Sim. Tá? Porque o que acontece? Eu tenho a corrente de projeto e a corrente corrigida em função da capacidade de condução de corrente. Um cabo de 6 milímetros, ele conduz em ambientes normais 54 amperes. Mas considerando o fator de agrupamento mais o fator de temperatura, ele cai para 32, quase 31 amperes a capacidade dele. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, o circuito é 29,5, com o cabo conseguindo conduzir até quase 33 amperes, então um disjuntor de 30, deixa eu ver se tem disjuntor de 30 aqui. Não tem, mas tem de 32, vamos ver se 32 atende aqui, ó. Mas tem de 32, o disjuntor de 32 atende. Mas esse aqui, ó, eu não vou encontrar. Olha só a diferença do IP para o IZ. Conseguiram enxergar? Uhum. Ó, o IP deu 18,28. O IZ, 18,8. Eu teria que ter um disjuntor de 18,5. Eu não vou ter disjuntor de 18,5, né? Vocês conseguiram enxergar o problema? Opa, esse aqui. Então, olha só. Uma solução que eu enxerguei, tá? Eu te coloquei quantos circuitos agrupados? Vocês lembram? Não lembro. Coloquei 3, né? Tá lembrado aqui, ó? Vamos entrar aqui, ó. Aqui, ó. 3 circuitos, fator 0,7. E se eu colocar 2 para o circuito 2? Entendeu? Eu coloco uma observaçãozinha aqui no meu projeto, ó. Deixa eu inserir comentário. Um instante. Agora não vou achar comentário, inserir link, comentário aqui. No circuito 2, vocês vão ter que colocar observação na tabela, eu vou colocar no comentário. Circuito 2.
só poderá agrupar dois circuitos. Só poderá agrupar dois circuitos. Certo? Acho que o meu comentário ficou bem na frente. Como é que eu faço para colocar aqui o canto? Oh, meu Deus. Clica em comentar que ele some. Aonde? Aqui? Uhum. Ok. Obrigado. Tranquilo? Então, o que acontece? O fator que era 0,7, esse é fator aqui, ó, ele vai ser 0,8. Vamos ver o que acontece? Opa, já melhorou. Vamos ver se eu tenho um disjuntor que atende ele. Tem disjuntor de 20? Tem. Então, o disjuntor de 20 já tem. Mas, quando for fazer a execução, tem que saber que o circuito 2, eu não posso agrupar mais que dois circuitos por onde o circuito 2 estiver passando. Tranquilo? Na prática, ninguém faz isso, mas eu fiz isso para corrigir o projeto e fazer ele corretamente. Tem que alterar aquela outra corrente ali, não? Nessa corrente. Não, o IP-Lin a gente usa para dimensionar o condutor, tá bom? Ok. Esse aqui, você está falando esse aqui? Era isso mesmo. O IP-Lin é só para dimensionar o condutor. O IZ é para dimensionar o disjuntor. Vocês entenderam o que eu fiz? Ficou claro? Apesar que a aula está sendo gravada. Qualquer coisa, vocês tiram dúvida depois. Deixa eu ver qual instante da gravação aqui. Eu não sei, vou olhar isso aqui, depois eu vejo. Todo mundo entendeu o que eu fiz? A gambiarra que eu fiz aqui? Sim. Dá pra ver o instante pela hora que apareceu ali. Então, pronto. Mas todo mundo entendeu? Agora é hora de tirar a dúvida, pessoal. Professor, não entendi muito bem, não. Então, vamos lá. O que acontece? Ó, o circuito 2, eu vou voltar para a situação anterior. Só para... Por que saiu daqui? Não, saiu. O que acontece? Isso. Tem coisa errada aqui, só um instante. O que acontece? Para calcular o disjuntor, a corrente do disjuntor tem que estar entre essa e essa. Entre o IP e o IZ, essas duas correntes. Certo? O que acontece? Como o meu fator de agrupamento aqui é 3 condutores por eletroduto, o fator de agrupamento deu 0,7. O fator de agrupamento é relativamente baixo, ou seja, eu perco 30% da capacidade de conduzir corrente do condutor só por causa do fator de agrupamento. Então, ó, todos os outros circuitos dá belezinha para a gente atender algum cabo. Ó. Tipo, pegar algum disjuntor que atende aquele circuito. Mas, esse aqui, ó, o intervalo está baixíssimo. Tá vendo o intervalo aqui, ó? Conseguiu enxergar? Entre os dois? Sim. Tá? Então, o que acontece? Eu coloquei uma observação. Aonde o circuito 2 passar, quando vocês forem fazer o projeto, o desenho, esse aqui é do meu, de vocês pode ser que não precise dessa observação. Eu posso agrupar somente dois circuitos. Não 3 mais que eu estava fazendo. Só pode agrupar 2. O que acontece? Quando eu uso 3, eu uso essa norma, essa tabela aqui, 0,7. 3 circuitos por eletroduto. Agora, eu coloquei essa observação que o circuito 2 só pode ter, no máximo, 2 circuitos no eletroduto. Tranquilo? Aí, quando eu faço isso, o fator de agrupamento do circuito 2, ele sai de 0,7 para 0,8. Consequentemente, a corrente Z muda, porque eu consigo conduzir mais corrente nesse cabo, porque ele não está mais tão agrupado. Conseguiu ficar mais claro agora? Ficou sim, professor. Tá? Então, consequentemente, o IP, que era 18.2 até 18.8, agora não, é 18.2 até 21.5. Ou seja, um disjuntor de 20 amperes atende o critério. Vamos escolher os disjuntores circuito por circuito? Já fizemos a observação do circuito 2. O resto, acho que está tudo no rumo. Se tiver algum, a gente faz outra observação. Vamos lá. Circuito 1. Qual o disjuntor comercial que nós temos aqui? Vamos ver qual a primeira tabelinha. Entre 8, 7.9 e 14.
7.9 e 14, tem 10, 13, vamos usar o 10. Disjuntor de 10 amperes. O outro, 7.9, desculpa, 4.8 e 14.7. Vamos usar um disjuntor menor ainda, vamos usar o disjuntor de 6, mas vamos usar o de 10 mesmo, não tem problema. Tá? O disjuntor agora, do circuito 2, 18.2 até 21.5. Disjuntor de 20. Agora, 12.3, tá? Até 18.8. Alguém entrou? Não. 18, cadê aqui? 12.3 até 18.8. Disjuntor de 16. Pode falar. Professor, já que vai poder agrupar só dois circuitos, não vai ter que remover Oi? um ali não, dos que você já tinha Não, eu colocado só antes. mudei por circuito 2. Já que Oi? isso não ficou bem claro pra mim, tipo, já que vai poder agrupar só dois circuitos, não vai ter que remover, tipo, um ali, tipo, área de serviço, alguma coisa, não? Não, Do o que circuito acontece? que já tinha agrupado antes? O que acontece? A hora que for alimentar essas tomadas, eu só posso passar 2 condutores no circuito. No circuito não, desculpa, no eletroduto. Então, a hora que for fazer o desenho do projeto, tem que tomar esse cuidado. Entendeu? Vai lá para a cozinha, para a cozinha, área de serviço, vai a iluminação e o circuito 2, por exemplo. O circuito que vai para lá só pode ir 2 circuitos para esse eletroduto. Se for passar mais, tem que ser por outro eletroduto, por outro caminho. Entendeu? Ficou claro? Ah, sim, professor, agora eu entendi. Então, só para o circuito 2. O resto pode manter a mesma coisa. Beleza, obrigado. Nada. Então, vamos lá, jovens. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui rapidão. Então, vamos lá. Aqui, ó, IP de 4.9 até 18.8. Vamos pegar o disjuntor de 6, tá? Agora, de 9.39 até 18. Disjuntor de 10. 9. Não, vou pegar um de 13, né? 9 tá muito em cima. Aí é empírico, tem que estar na margem. E dentro da margem, eu tô pegando mais ou menos no meio, tá bom? Só alguns que tá muito baixo que eu pego mais baixo. 9 pontos tá o mesmo, tá? Mesma coisa. E aqui, ó, de 29.5 a 32.8. Vamos ver aqui. Disjuntor de 32. Tranquilo, pessoal. Entenderam como faz o cálculo, o dimensionamento do disjuntor? Sim. Sim. Aí tem o geral. O disjuntor geral. Vamos fazer o geral aqui, vamos fazer pela mesma ideia? Vamos ver aqui. Rapidão, vamos ver aqui, vamos ver. O geral é bipolar, tá bom? Cadê aqui, ó? Vamos ver quanto tem cada fase. 79 aqui. Aqui também. Aqui, ó. Ó, soma total aqui, ó. Vai dar 98,12. Mas lembrando que ele é bipolar, tá bom? Aí muda um pouquinho. Vou ter 48 aqui, 49 aqui. Então, provavelmente vai ser um disjuntor de 50, tá bom? O geral, tá bom? Outro detalhe, pessoal. O disjuntor geral é o seguinte. Tem uma regrinha também que eu vou pegar na norma aqui, rapidão. Isso é um cuidado que tem que acontecer, acontece muito em projetos, tá? Vou ver se é essa aqui, muda a norma toda hora, né? Vou ver se é essa aqui.
3 horas para carregar. Já vai. Vamos ver se vai. Só falta abrir no Cielo, quer ver? Foi. Esse foi. Não é. Putz, não era ela. Ah, deu ela. Esse aqui. Não é possível. Vai dar uma saída de energia, né? Um negócio direito. Vai ter preguiça, sai nisso, tá vendo? Nossa, mas tá lento. A internet tá lento, não é lenta assim, não. Tem coisa errada. É, tá devagar mesmo. Vocês também tá devagar a internet? Não, aqui tá Não, tranquilo. aqui tá tranquilo. Ah, essa aqui, ó. O que acontece, ó? Lá na tabelinha, lá que a gente especifica qual que vai ser o padrão, lembra lá que a gente fez lá no comecinho, padrão tal, B1, M1, lembra? Estão lembrados? Como é que é? Você vai esquecer. Sim, baseado na carga instalada, a gente tinha Isso, definido. exatamente. Bifásico B1 ou outros. O que acontece? Lá já tem toda a especificação de disjuntor, de tudo, tá? Aqui, 20, 220, 280, 220. Então, no meu caso, meu projeto específico, deu uma carga instalada, não lembro, deixa eu ver aqui, deixa eu relembrar aqui, de 20,38, né? Que isso equivale ao B2. O B2, o disjuntor dele, ó, de quanto? 50. Tá claro? Entendeu? Uhum. Sim. Isso é padrão. O disjuntor é de 50. Então, o que vai acontecer? A hora que eu for botar o meu aqui, ó, não sei se vocês enxergam. Eu já mostrei para vocês aqui, eu dividi, ó, aqui temos, que é na fase A, 49,8, na fase B, 48,32. Vai dar um disjuntor de 50, porque quando é 50, 50 para cada fase, tá bom? Se a gente fizer o cálculozinho aqui, provavelmente vai dar mais ou menos por aí também. Vamos ver aqui, ó. Fase A, do 92, ó, maior que 50, que era esperado, e 70,64. Ou seja, meu disjuntor geral vai ter que ser o bifásico de 50 amperes. Vocês entenderam por que não é o... Porque não é o total aqui, ó? Não é o 98 e sim 50? Todo mundo entendeu? Sim. Entendi, não. Ó, porque o que acontece? Meu circuito é bifásico, que nem já mencionei lá atrás. Então, ó, essas cargas aqui, ó, esses circuitos aqui vão estar na fase A. E esses aqui na fase B. Esses 3 últimos, tá vendo? Então, ó, na fase A, minha corrente de projeto tem 49,8. E na fase B, minha corrente de projeto tem 48,32. Então, a minha... Vou até dividir aqui, vou fazer mais ou menos aqui, não vai ficar legal, mas quebra um galho. Deixa eu dar um zoom menor aqui. Rapidão, só para a gente facilitar a minha vida aqui. Apareceu aqui? Apareceu. Lá centralizar. Vou chamar de disjuntor geral. Não é o geral do quadro, tá bom? E não é o do padrão. Depois eu dou uma ajeitada no texto aqui. Deixa eu ver se ficou melhor aqui.
o black, tem que centralizar o time que já está. Tem a linha aqui, alinhação vertical no meio. Não, ficou esquisito. Deixa eu ver. Tá? Então, aqui... Eita, fiz o trem errado. Deixa eu corrigir aqui, rapidão. É aqui, ó. Eu vou ter fase A, fase B. A fase A, qual vai ser meu corrente da fase A? Igual a soma. Estão ligados na fase A, certo? Eu estou fazendo o IP, tá bom? E a fase B é igual a soma dos que estão ligados na fase B. Correto? Todo mundo está me acompanhando no meu raciocínio? Sim. Aham. Tá. Então, o que acontece aqui? O IP eu não vou precisar, talvez só para... Não preciso, porque já está definido no padrão, mas se vocês quiserem, é só repetir a formulazinha aqui assim, ó. Tá? Idem aqui. O condutor, também posso pegar o que está definido aqui no ramal de entrada. E aqui, ó, vamos ver se a fórmula vem arrastada aqui. Oh, meu Deus. Vamos ver se vem a fórmula toda. Não, esse aqui não funciona. Funciona só para esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Então, nós temos... Isso aqui eu vou até tirar para não atrapalhar mais. Nós temos o IZ e o IP. Então, o disjuntor tem que ser de quanto? Vamos ver se vocês olham. Porque é um disjuntor só. Ele tem que ser maior que esse ou esse e menor que esse ou esse. Porque é um disjuntor que vai estar para as duas fases, para a fase A e a fase B. Vai ter que atender as duas. Por isso tem que dividir mais ou menos igual, tá bom? Nos circuitos. Disjuntor de quando atende eles? O disjuntor de 70 atende? Atende. Sim. Não é de 70. De Ah, mas não 80? tem 80. 63 atende? Uhum. Sim. 50 também atende, né? Sim. Por quê? É um disjuntor bifásico, porque ele vai operar com 50 amperes na fase A e 50 amperes na fase B. Então, ele vai atender os dois critérios aqui, ó. Então, vou escolher o disjuntor de bipolar de 50. Vou mesclar aqui. Vou colocar aqui 50. Eu vou chamar de BP, mas vocês entendem depois o bipolar. Ó. Control Black. Centralizado e aqui centralizado. Só que o que acontece muito e acontece demais o problema, que acabou de acontecer aqui comigo. O disjuntor aqui é de 50. Olha a minha norma aqui, ó. Qual que é o disjuntor lá do padrão? Estão conseguindo enxergar? Sim, 50. 50 também. Ou seja, pela norma da concessionária, eu sou obrigado a utilizar os 50 aqui no padrão. E pelos meus cálculos, eu tenho que usar quanto lá no meu quadro? 50. Ou seja, Professor, mas uma dúvida. Esse da norma é o mínimo ou é o obrigatório? é obrigatório. Tabelado. Ele tem que usar. Ah, tá. Bom? Aí o que acontece? Eu não vou ter uma coisa chamada seletividade. Se usar 50-50, ainda talvez haja uma seletividade. Talvez, porque é o mesmo disjuntor de mesmo tempo de atuação. Agora, se eu colocar um de 70, eu posso colocar um de 70 pelo meu dimensionamento no meu quadro? Posso. Só que aí o que acontece? Se der uma sobrecarga no circuito todo, quem é que vai desarmar? O meu do quadro ou do padrão? Do padrão. Tá, todo mundo enxergou isso daí? Se eu colocar um de 70, que é no intervalo aqui, eu posso colocar um de 70? Pelo meu método de cálculo, eu posso. 70 não, 60, né, que tem aqui. Se eu seguir mais ou menos essa aqui, colocar 80, pronto, que atende aqui. 80. Beleza, escolhi 80. Aqui está entre esses dois intervalos, atendeu. O problema, se eu colocar 80 aqui, o do padrão lá da entrada é 50. Ou seja, se tiver uma sobrecarga no circuito como um todo, passando 55 amperes,
o disjuntor do padrão vai desarmar e o meu geral não. Então, não tem seletividade. Então, vou ter que usar de quanto mesmo? 50. Que pode ocorrer também essa falta de seletividade. Pode ter que desarme o do padrão, não desarme o meu do quadro. O geral. O geral, tá bom? Isso acontece muito. Então, nesses casos, eu vou usar o igual do padrão por causa dos meus cálculos, tá? Por isso, vocês têm que dividir mais ou menos igual as potências entre as fases. Ficou claro o meu raciocínio? Sim, sim. Isso aqui eu estou mostrando para vocês o que acontece quando a gente está fazendo um projeto. Aconteceu agora para nós, eu estou mostrando para vocês. Deve acontecer bastante isso quando vocês forem fazer na prática, na vida real, tá bom? Professor, Pode falar. aqui acontece direto. Desse tipo do disjuntor geral, esse é igual ao do padrão, né? Não, do padrão jamais. Você viu que, no meu exemplo prático, o que aconteceu? Pode olhar que provavelmente o disjuntor geral do quadro de vocês é um valor e o do padrão é outro. Consequentemente, a hora que tem uma sobrecarga ou coisa do tipo, quem vai desarmar é o do padrão e não o de vocês. Entendeu, Mércio? Entendi. Tá? Você pode olhar lá, é batata. O disjuntor do padrão deve ser lá, eu não sei. Vou chutar um valor, não sei de cabeça. Deve ser 30 amperes e o do seu quadro deve ser de 50. Se passou de 30 amperes, o do padrão vai desarmar, mas o seu do quadro não vai desarmar. Então, consequentemente, você vai ter que ir lá fora rearmar. Entendeu? Isso é um problema prático que acontece, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Acabei de mostrar aqui. Ó. O que acontece? Eu peguei o igual do padrão para evitar problema, piores problemas. Aqui já vamos ter um possível problema, que nem a Mércia acabou de falar que acontece na casa dela. Então, eu já morei em lugares que acontecia isso. Não desarmava do quadro, desarmava do padrão. Provavelmente esse tipo de problema. Que como esse aqui é tabelado, você tem que seguir exatamente o que está aqui, acabou, meu filho. Meu dimensionamento é 50, igual ao do padrão. Aí vou ter dois disjuntores iguais, provavelmente minha seletividade foi para o pau. Tranquilo? Professor, esse disjuntor é tudo com você, né? Como assim? O tipo de atuação dele é curva C? Acho que sim. Depende da curva de atuação. Geralmente, eu tô falando que geralmente se usa instalação é curva C, mas não sei se tem outro critério aí. Acho que é. De cabeça, eu não sei qual é o tipo de curva, mas a curva é diferente, por exemplo, do fusível ou de outros equipamentos de proteção. Tá? Uhum. Aí tempo de atuação, essas coisas de cabeça, não sei não. Tem que olhar os gráficos de curva de atuação. Tá? Tranquilo, pessoal? Conseguiram enxergar os problemas e como resolver ou minimizar os problemas? Então, quando vocês forem dividir as cargas entre as fases, quem for bifásico ou trifásico, tomem bastante cuidado, porque se vocês não balancear legal, vocês vão ter que colocar um disjuntor maior aqui, consequentemente, disjuntor geral do quadro maior, consequentemente vai ser maior que o do padrão, e vai acontecer que nem a Marcia falou, dá um problema na casa ali, sobrecarga, em vez de desarmar o do quadro, vai desarmar lá, fora, lá no padrão. Tá bom? Beleza. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Brenda, que estava com dúvida, Mércia, ficou tranquilo? Claro, professor. Qualquer coisa, eu tô no Zap, tá? Para tirar dúvida, etc e tal. Nas férias também vou estar no Zap, tá bom? Beleza. Deu certo. Fechado, então, jovens? Então, se Deus que talvez que ano que vem nós volte para fazer umas práticas ainda, né? Uhum. Todo mundo se abraçando. Aí. Não, isso Aí volta. tem pouco que Não, se quer abraçar começar mais de... ninguém. Fazendo aglomeração. É a última aula hoje, professor. Não, ó, eu vou passar a aula para vocês ainda 11 e 18. Aí vão entrar de férias e vou voltar já cobrando os projetos. Tá bom? Semana que vem, ó, eu devo passar no mudo para vocês, me cobra. Cálculo de DPS, cálculo de DR e queda de tensão. Tá? Com a aula até hoje, dá para vocês fazerem tranquilo, o projeto de medição individual. Tá? Aí, semana que vem, eu vou entrar pesado na medição coletiva. Tá bom? Na NDU 003. Mas Aí, o que é essa medição individual?
Oi? A individual é 001. Essa norma aqui, ó. É quando é só um consumidor só. Um ou dois, até três, se não me engano. Tá bom? É medição individual. A partir daí, você tem que fazer um quadro de medição para quando é condomínio ou mais de 4 unidades consumidoras. Aí é medição coletiva, que a gente chama, tá bom? Então é o que a gente tá fazendo. Medição individual. Só Tá. de uma casa, só de uma unidade consumidora. Mais de 4 é medição coletiva. Ou medição agrupada, tá? Medição coletiva é o que está na emenda de vocês, mas a Energisa chama de medição agrupada. Tá bom? Tá bom. Então, semana que vem já vou entrar violento na NDU 003 até o dia 18. Aí, dia 18, vocês vão ter as férias todinha para terminar meus 2 projetos, ó. Que beleza. Só alegria. Só alegria. As férias, vocês vão passar o Natal pensando em mim. Ano novo também. Vou passar o Natal dimensionando. Ó, tem alguém querendo participar da aula aqui, ó. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida a mais? Não, professor. Por enquanto, não. Por enquanto não, professor. Então, bora produzir. Tirando as dúvidas, anotem, mandem para mim no zap para a gente começar a produzir, tá bom? Tá bom, professor. Tá, vamos fazendo, atualizem a planta, já escolham o padrão, já façam os desenhos. Eu vou ver se eu encontro algum modelinho do pessoal dos semestres anteriores para mandar para vocês terem uma ideia do que precisa para entregar no projeto, tá bom? Desenho. Então, pessoal, bom trabalho, bora projetar, não deixe para a última hora. A maioria de vocês que já escolheu a casa, já fizeram até onde eu fiz, já coloca os disjuntores, já dimensiona os disjuntores, já começa a fazer os desenhos e pau na máquina, tá bom? Professor, que desenho? Do projeto? Que projeto? Tá entendendo? O projeto tem que ter o desenho das tomadas, etc e tal, lembra? É A aquela planta elétrica? É, o quadro, aí sai do quadro, vai para... Esse é o desenho, Tá. tá bom? Mas o senhor vai ensinar pra gente? Vai passar alguma coisa? Vai? Posso montar uma aulinha, mas aí vai ser a aula que eu vou montar, eu tenho que ir lá no IFT, lá no campus fazer, porque eu não tenho AutoCAD aqui. Tá bom. Melhor, então. Tá bom? Apesar que de instalações, pessoal, elétricas, é tranquilo. Vocês acham muita coisa no YouTube, tá? Muito tranquilo. De distribuição, eu tô tendo que fazer material, vídeo aula no YouTube, montando aula do zero, explicando e montando aula e anexando no YouTube, porque não tem essa porcaria na internet. Aí eu mesmo tô fazendo e colocando. Mas de instalações você acha porrada de coisa, o pessoal explicando como faz desenho, etc. Professor, pode usar o Lumine? Pode, mas você tem que explicar direitinho como foi feito. E ver se o Lumine não errou, porque o Lumine faz os cálculos da cabeça dele, você tem que ver certinho se ele fez certo, tá bom? Beleza. Fechou então, jovens? Sim, professor. Então, bora produzir, né? Bora. Bora. Tchau, tchau. Bom final de semana. Eu tô no zap qualquer coisa, tá bom? Beleza. Isso, valeu, boa noite. Professor, Oi. vai ter